Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já chegamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você sabia que existe uma profecia maravilhosa por trás disso, e qualquer pessoa que pisar os seus pés em Jerusalém hoje pode ver o cumprimento dessa profecia com seus próprios olhos. Vamos falar também sobre as falcatruas que aconteciam dentro do templo em Jerusalém e a relação que Jesus faz entre a oração da fé, a oração de pedir algo para Deus, com o perdão. Tudo isso e muito mais somente nesse capítulo que está imperdível. Mas se você está chegando agora no canal ou por acaso você perdeu os vídeos anteriores, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Então já vai deixando aí aquele like, se inscreve no nosso canal, é tudo bem rápido e fácil de fazer. Dá só uma olhada. Você clica aqui ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui ó, em compartilhar, aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E no momento que você compartilha um vídeo como esse, você pode estar mudando a vida de uma pessoa. Você sabia disso? Então nos ajude nessa obra de levar a palavra de Deus a todas as nações. Compartilhe aí. Já fez tudo, né? Não te falei que era rapidinho? Então agora, bora para a leitura. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, ao qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa deles, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre a qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. Aqui, meus irmãos, está se cumprindo essa profecia aqui. Dá só uma olhada. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E todos sabiam que o novo e o único rei de Israel, o Messias tão aguardado pelos judeus, entraria pelo portão principal de Jerusalém, sentado em um jumentinho. Versículo 8. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Esta palavra Hosana tem por seu significado salva-nos, ó Deus, nos céus, um chamado de clamor e adoração pela salvação divina. Então, neste momento aqui, todo aquele povo estava reconhecendo Jesus como o Messias, o grande rei de Israel. Versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, observando tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Essa entrada de Jesus no templo, provavelmente ele deve ter passado por uma porta chamada Porta Dourada ou Porta Oriental. Alguns historiadores dizem que após a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém, ali no ano 70, essa porta que fazia parte das muralhas de Jerusalém pode ter sido destruída. Outros já dizem que ela pode ter sido fechada pelos próprios judeus num sinal de luto pela destruição do templo. Muitos anos depois, em 1541, o Império Otomano, que dominava toda aquela região, decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. E ao reconstruir esta porta, eles decidiram fechá-las com pedras. A porta, meus irmãos, é essa aqui, ó. Essa aqui são as muralhas e essa aqui é a porta, tá vendo? Que ela está fechada. É estilo um portal, bem grande isso aqui. Então, assim que eles reconstruíram, eles decidiram fechar essa porta aqui, porque eles conheciam a profecia de Ezequiel 44, onde diz que o Messias deveria passar por essa porta aqui. Então, ou seja, a ideia deles era impedir com que isso ocorresse. E como se não bastasse ainda, meus irmãos, aqui na frente, onde você está vendo tudo isso bem branquinho aqui, ó, são sepulturas. Isso aqui é um cemitério. Na frente dessa porta
eles construíram um cemitério muçulmano, porque eles sabiam que qualquer sacerdote judeu não pode de maneira nenhuma se contaminar com sepulturas. E ou seja, o Messias, sendo um sacerdote, jamais ele poderia passar por aqui. Era um reforço que eles estavam colocando para que o Messias não passasse por essa porta aqui. Isto porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda aguardam a vinda do Messias, assim também como os judeus. Mas vamos ler juntos agora a profecia que está em Ezequiel, capítulo 44, verso 1 e 2. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Note que o próprio Deus está dizendo que essa porta permaneceria fechada porque o Deus de Israel passou por ela. Relacionando tudo isso com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que provavelmente ele passou sim por esses portões aqui, isso mostra que Jesus, além de Messias, ele era também o próprio Deus passando por essas portas, por isso que ela deveria ser fechada. E ironicamente, tanto os judeus quanto os otomanos acabaram fazendo com que essa profecia se cumprisse. Agora veja a continuidade da profecia no verso 3. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. E aqui diz que o príncipe entra e sai por essas portas, e é baseado nisso que os judeus acreditam que aquele que passar por essas portas será verdadeiramente o Messias. Já para nós cristãos, nós acreditamos que essas portas serão abertas quando Jesus voltar na sua segunda vinda em glória. É lindo isso, né, meus irmãos? Quando Deus manda, até os ímpios precisam obedecer a sua voz. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Por que será que Jesus amaldiçoou essa figueira se o próprio texto está dizendo que não era tempo de figos? Meus irmãos, tem uma mensagem linda por trás dessa passagem. Vale muito a pena você pesquisar sobre esse assunto. Eu não vou trazer para você aqui agora, senão esse vídeo vai ficar longo demais, tá bom? Versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Vós, porém, as tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam de um modo lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. A entrada do templo havia se tornado uma imensa feira de negócios. Para você ter uma ideia, até casa de câmbio eles colocaram lá, porque no templo não era aceito moedas estrangeiras. E com isso, além das vendas de animais para o sacrifício, várias falcatruas acabavam acontecendo, envolvendo até mesmo sacerdotes. Versículo 19. E vindo à tarde, saíram da cidade, e passaram eles pela manhã, e viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, se lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Percebe que Jesus está fazendo uma relação entre a oração de pedir bênçãos a Deus com o perdão? Isso mostra que a falta de perdão tem o poder de impedir com que as suas orações sejam atendidas. Então, meu irmão, por mais que seja difícil, você precisa aprender a perdoar. Nós temos um vídeo que explica exatamente o porquê nós devemos perdoar e para quem nós devemos pedir perdão.
Se você tiver interesse, é esse que vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima para você, ó. Só que não vai agora não, vamos terminar esse capítulo. Versículo 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. A sabedoria de Jesus era fora do normal, porque ele conseguia deixar os mais sábios de Jerusalém sem nenhuma resposta. E por tantos sinais e maravilhas que Jesus já havia feito, eles ainda lhe perguntavam quem é que lhe deu tal autoridade para fazer essas coisas. O coração deles estava tão endurecido que eles não conseguiam enxergar a autoridade divina em Jesus. Pois todos eles sabiam que ninguém podia operar os sinais e maravilhas que Jesus fazia se de Deus não fosse enviado. Veja o que disse Nicodemos, um dos grandes mestres em Israel. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Percebe que por mais que eles sabiam que Jesus fazia esses sinais e que a sua autoridade era procedente de Deus, eles não queriam acreditar de maneira nenhuma. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo e eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. Mas lembre-se, hein, se você ainda tiver com alguma dúvida sobre tudo isso que nós lemos aqui hoje, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, porque o intuito desse canal é que você leia e entenda aquilo que você está lendo, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então eu acredito que nós já estamos merecendo aí o seu like e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Veja como é bem simples fazer isso. Você clica aqui, ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui, ó, em compartilhar. Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E quando você compartilha, você está ajudando esse canal a crescer e essa mensagem chegar a mais pessoas. Então nos ajude nessa obra de levar o Evangelho a todas as nações. Compartilhe aí. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai estar aparecendo para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.